O programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem o Instagram, tem o Facebook à sua disposição, o nosso canal no YouTube se você preferir, e as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite para você ficar com a gente a partir de agora, pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas suas mídias sociais, e interaja também fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje, sua participação é bem bacana, pelo WhatsApp, é o 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, é segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana. O que eu digo sempre por aqui, vamos com saúde, empenho e dedicação. E vamos conhecer os nossos convidados, os entrevistados de hoje, que vão analisar os temas por aqui propostos. Claro, vamos falar dessas eleições municipais. Na nossa bancada do Gente que Fala de hoje, José Aníbal, economista, ex-senador, ex-deputado federal. Tudo bem, Aníbal? Bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, muito bem, é, bem-vindos todos que estamos aqui. Desejo que a gente faça uma boa prosa ao longo dessa hora. Vamos lá, também eu trago o doutor Antônio José Ribas Paiva, advogado, ele é o presidente do Nacional Clube. Tudo bem, doutor Ribas? Bem-vindo. Bom dia, muito agradecido de estar presente aqui nesse programa importante. Um bom dia para o Marcos Cintra, para o senador, para o Mauro. Obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez pela presença, doutor Ribas. Rodrigo Prando, cientista político, professor de Política e Sociologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem, Prando? Bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui contigo, com todos desta bancada virtual e também na certeza de um excelente diálogo, uma boa prosa com todos. Obrigado. E ainda na bancada do Gente que Fala de hoje, abrindo esta semana, Marcos Cintra, economista, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, doutor Marcos Cintra? Bem-vindo com a gente. Boa tarde, Mauro. Prazer estar aqui com você e todos os companheiros aqui de mesa. Uma alegria muito grande. Vamos lá, gente, com esta alegria aqui de todos nós, vamos falar do nosso primeiro tema desta semana, aqui desta segunda-feira. Todos os assuntos voltados às eleições municipais, para dizer que Ricardo Nunes venceu a eleição para prefeito de São Paulo com 59,35% dos votos válidos. Já Guilherme Boulos recebeu 40,65% dos votos válidos. A cidade de São Paulo, gente, praticamente repetiu o resultado do ano de 2020, quando Bruno Covas venceu Boulos pela diferença também de cerca de 1 milhão de votos. Os números muito parecidos com aquela eleição, né? Agora, o que chama atenção agora é o índice recorde de abstenção, ou seja, a quantidade de eleitores que não compareceram para votar, né? Esse índice chegou a 31,54%. Isso supera a votação de Boulos. E se a gente pegar o índice de abstenções, somar com os votos brancos e nulos, esse total supera a votação do próprio prefeito eleito Ricardo Nunes. Rodrigo Prando, a ciência política já tem alguma explicação para esse fenômeno que a gente tem observado a cada eleição, o número crescente de pessoas que deixam de ir às urnas? A gente está num país onde o voto é obrigatório, né? E pessoas que estão indo às urnas, mas votando de forma nula ou até votando em branco. Vamos lá, Mauro. Novamente, muito boa tarde a todos. Bom, tem algumas explicações, sem dúvida nenhuma, né? A explicação mais geral, e que não é uma coisa que ocorre apenas no Brasil, é o que se chama de crise de representatividade ou crise da democracia liberal. Existe muitas vezes no Brasil e em outras partes do mundo uma desconexão entre a classe política, os atores políticos e as instituições e o povo, não é? E os eleitores. Então, assim, num aspecto geral, essa crise de representatividade, essa dificuldade dos políticos, dos atores que estão na política partidária, né, dos partidos políticos, de dialogarem, se comunicarem e chegarem até o cidadão. Então, é uma coisa geral. Agora, em termos específicos, tem também uma questão, que é o fato de que, especialmente num segundo turno, você tem uma batalha de rejeições. O que significa? Né? A rejeição sempre está presente, mas num primeiro turno,
você tem um leque maior de escolhas. Agora, você vota em alguém que não vai para o segundo turno, e aí você terá que escolher entre dois candidatos. Muitas vezes, existe a ideia de um voto que não é aquele que eu desejaria, mas eu escolho o menos rejeitado. E para muita gente essa lógica não prevalece, ela simplesmente não se identifica e não quer dar o seu voto para nenhum dos dois. O que explica alguém que vá à urna e branco. Teclar branco significa não escolher nenhum. Anular o voto pode ser sem querer ou pode ser por querer. E a gente já tem dados, a maioria das pessoas que anularam digitaram 00 ou 99. E aí, para o Zé Aníbal, que está aqui com a gente, acabou de chegar um dado para mim, a maioria das pessoas votaram no segundo turno 13 e 45. Olha como a memória da polarização, né, do embate PT e PSDB ainda está marcado na cabeça, na memória do paulistano, que digitaram dois números inexistentes no segundo turno. Então, você tem essas duas explicações, Mauro. No geral, uma crise de representatividade, uma desconfiança e um desgaste dos políticos e das instituições, e, de outro lado, o próprio perfil dos candidatos, que no segundo turno pode não atender nenhum daqueles votos que ele está pedindo. Ou seja, eu posso não votar em nenhum dos dois porque não me sinto representado e não quero votar neles. Tentei ser bastante objetivo, tinha mais coisa para falar, mas vamos passar a roda aí. Vamos fazer o giro. José Aníbal, nessa crise de representatividade que o Rodrigo Prando destacou, há quem diga que é preciso se posicionar. Você tem que ir para as urnas e você tem que escolher alguém. Agora, você votar branco ou anular o seu voto também é uma forma de posicionamento. Se você não está concordando com aquilo que está sendo proposto, e esta possibilidade existe, o botão branco existe na urna, e a possibilidade de anular de forma proposital ou não, ela também existe na urna. Isto também é posicionamento, não? Claro. Inclusive, Mauro, a abstenção. A abstenção foi quase um terço Sim. do eleitorado. Não é? Uma forma de você se posicionar. Eu me abstenho, eu não quero votar nem nesse nem naquele. Alguns querem testemunhar isso, vão lá e anulam. Vota nulo, vota em branco. Mas é para ficar preocupado, porque nós tivemos uma eleição em que o vencedor teve menos votos do que abstenção, brancos e nulos. Não é? O perdedor teve menos votos que abstenção, como você disse. Na França, o segundo turno é uma semana depois do primeiro turno. Estou vendo aqui que esse hábito de prazo longo entre o primeiro e o segundo turno existe também no Uruguai, aqui, nosso vizinho que teve eleições ontem. O segundo turno vai ser no final de novembro. É um período muito grande, é um período muito extenso, ainda mais com o que você tem hoje em matéria de comunicação, de acesso, e um acesso universal, né? Porque todo mundo tem celular, todo mundo tá ligado de alguma forma nessa rede. Eu ontem vi uma manifestação de uma senhora que trabalha numa padaria. Aliás, ela se denomina padeira, ela deve trabalhar mesmo fazendo pão. Ela diz: olha, os políticos precisam se atualizar mais, sobretudo com relação a esse eleitorado mais jovem. Os jovens, no dizer dela, são como uma esponja. Eles querem resultados imediatos. E aí, na linha do que falou o Brando, né, a impaciência com a democracia. Há 40 anos atrás, nós tivemos aquele comício da direta aqui em São Paulo, o segundo, e foi uma coisa extraordinária. Teve uma pessoa que descreveu bem o comício, a dimensão do comício, né? 1 milhão de pessoas na rua. Quem não veio ficou com vergonha de dizer que não veio. Que era um compromisso democrático que unia todo mundo, diferentes das mais diversas tendências políticas, ideológicas e tal. Aquilo gerou uma expectativa. Democracia significa você ter uma vida melhor, você poder se organizar, se manifestar, se associar, reivindicar e obter resultados através do principal momento da democracia, que é as eleições. Então, na medida que você vai fraudando ou não vai conseguindo realizar esses anseios dos eleitores, é claro que o processo se desgasta.
né? E é o que nós estamos vivendo. Você veja como mudamos de 4 anos atrás para agora. A mudança foi enorme em termos de tendências, de posicionamento, de voto. Eu acho que, certamente, o tempo também vai ajudar a você ter um processo político que seja mais construído, mais bem construído. Na realidade, segundo turno, não tem vencedor, tem perdedor. Mais uma vez, o Lavareda, que é um grande cientista político, analista de pesquisa, ele me disse que essa expressão foi cunhada pelos franceses. E é isso. Então, você vota contra. Você não quer aquele cidadão, você vota no outro, ou se abstém, ou anula, ou vota em branco. Enfim, nós tivemos isso aqui, não sei como é que foi no resto do Brasil, mas foi uma eleição que foi muito animada, né? Foi muito falada, muito conversada no Brasil inteiro. O ponto negativo que eu vejo é a declaração do governador de São Paulo. Eu não entendi por que esse cidadão fez essa declaração entre meio-dia e 1 hora da tarde, dizer que o adversário estava sendo recomendado pelo PCC. Pelo amor, isso é crime eleitoral. Quer dizer, o que me surpreende é que você é governador de São Paulo. E eles deviam ter indicações fortes ali de que o candidato deles ganhou com uma margem muito expressiva. Não é possível que ele alterou esse resultado em 4 horas de votações seguintes à declaração dele. É. E cada um responsável pelas suas palavras certamente vai responder pelo que aconteceu, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. Doutor Ribas, quanto a política perde, quanto a democracia perde com toda essa abstenção? Se nós somarmos, né, a abstenção com votos nulos e brancos, isso é superior até à votação do próprio prefeito eleito. É, ou seja, a maioria da população, não vamos nem pegar, a maioria dos eleitores não quis nenhum e nem outro, nem a reeleição do prefeito e nem o Boulos, preferiu o protesto, ou seja, tem um problema aí de representatividade. Bom, esse problema de representatividade é crônico, né? Em primeiro lugar, democracia e segurança do direito. Nós não temos isso no Brasil. Em segundo lugar, o eleito é o melhor entre iguais. E quem escolhe os candidatos? São os chefes partidários. Então, o povo não participa da escolha dos candidatos. Então, nós temos aí, em razão da politização do povo a partir da pandemia, e também do governo Bolsonaro, com o ativismo judiciário, felizmente o povo brasileiro se politizou. Então, nós vemos aqui uma rejeição. Agora, ninguém tem a capacidade, por exemplo, do Rodrigo Prando para analisar com propriedade um quadro político-eleitoral. O povo rejeita. A primeira iniciativa é rejeitar aquilo que ele não escolheu. Então, eu pergunto, no caso do Nunes, ele era um candidato natural para a reeleição. Mas quem é que escolheu esse Boulos? O povo? Não, para ser candidato. E qual é o currículo desse moço para ser prefeito da quinta maior cidade do mundo, do terceiro orçamento do país? Nenhum. Ele é um agitador, né? Um terrorista. Ele pretende impor a vontade dele pela violência, porque uma invasão de um prédio é uma violência, é ilegal, né? Então, o candidato da oposição, que era o Boulos, ele não tem currículo para ser nada, né? Ele pode, se houvesse segurança do direito no Brasil, ele estaria preso, né? Os Brigadas Vermelhas na Itália estão na cadeia ou mortos. Aqui no Brasil eles estão no Congresso, nos governos. Então, o que existe aqui é uma distorção que o povo não aceita mais. O povo rejeitou o processo político, que é reformado. Por quê? Porque não existe... O Zé Aníbal falou na eleição nas diretas já, né? Realmente, o povo queria diretas já, mas existem diretas? Não. O povo vota naqueles que já foram escolhidos. Então, o que o processo político oferece? Uma caixa de lápis de cor com 5 cores e fala, você pode escolher a que você quiser. Então, essa rejeição é natural e, de certa forma, benéfica, porque indica
a politização do brasileiro. É isso que eu tinha que apontar. Marco Sintra, sua análise a respeito desse alto índice de abstenção, que se somar aí com votos nulos e brancos, traz aí um problema de representatividade. Pois é, eu quero trazer uma outra perspectiva um pouco diferente Sim. para analisar esse problema da abstenção. Eu discordo de alguns que afirmaram, por exemplo, que está havendo um distanciamento do povo da política. Eu nunca vi uma campanha onde a população de São Paulo se envolveu tanto na campanha como nessa última. Durante o primeiro turno, onde provavelmente a abstenção foi muito mais baixa, eu não tenho os números aqui, mas deve ter sido muito mais baixa, a 28. política... 28%. 28%, a política contaminou praticamente a sociedade inteira, o que eu achei que foi uma coisa muito boa. É lógico, tivemos aí uma série de incidentes que tornaram a campanha até divertida, muito mais emocionante, mas o povo se envolveu. Então, eu não acredito que esse problema de abstenção seja um distanciamento do povo da política, ou uma rejeição, ou uma oposição. Não, o que eu acho é que ela foi muito circunstancial. Ou seja, o resultado do segundo turno teve um altíssimo índice de previsibilidade. Então, isso estimula as pessoas a não irem votar, porque, primeiro, já aqueles que estão apoiando o Nunes sabem que ele vai ganhar. Quem está apoiando o Boulos já sabe que ele vai perder. Então, isso acaba desestimulando a participação. Agora, eu vejo esta escolha de não participar mais como um defeito institucional do que propriamente um desinteresse do cidadão na política. Por exemplo, por que existe votação em 2 turnos? Teoricamente, para fazer com que, no segundo turno, haja a formação de uma maioria a favor de um dos candidatos, ou dos 2 mais votados. E nós estamos vendo que isso não tem funcionado. O segundo turno ele não está cumprindo a função para o qual se imaginou ele estaria servindo, que é fazer com que no primeiro cada um vote no seu candidato e no segundo haja uma maioria de apoio ao vencedor. Então, eu acho que nós precisamos rever, e aí eu concordo plenamente com o Ribas, nós precisamos rever o nosso sistema eleitoral, precisamos rever o nosso sistema político. Hoje em dia, partidos são propriedades particulares de determinados indivíduos, são bens hereditários, recebem fortunas do governo e não prestam muitas contas daquilo que fazem com os recursos, escolhem o candidato, escolhem como gastar. Então, eu vejo essa abstenção não como um desinteresse da sociedade na política, mas como o envelhecimento das nossas instituições que precisam ser renovadas, para que esse estímulo da sociedade a participar da política seja permanente e não circunstancial, como foi agora nessa eleição. Eu vejo com naturalidade isso, viu, Mauro? Mas um chamamento para que a gente discuta muito mais profundamente o nosso sistema eleitoral. Aí eu acho que o Ribas tem absoluta razão. Próximo tema, programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e às 10 da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha, gente, no seu próximo governo, Ricardo Nunes terá o desafio de lidar com a nova correlação de forças na Câmara Municipal para conseguir aprovar os projetos de lei de seu interesse. Vejam só, na próxima legislatura municipal, nós teremos 8 vereadores do PT, MDB, PL e União, 7 cada um, PSOL e Podemos, 6 cada um, PP 4, PSD 3, Republicanos e PSB 2, PV, Novo e Rede, um vereador em cada uma dessas legendas. O que é que muda nessa correlação de forças atual para a próxima, Rodrigo Prando, que o prefeito vai ter que aprender a lidar, precisará saber lidar?
Mauro, não sei se muda tanto quanto se imagina, não, porque o Ricardo Nunes foi vereador, conhece, né, a trajetória do legislativo, daqueles que estão ali. Então, assim, você vai ter, obviamente, que reconfigurar. A gente tem que lembrar o seguinte, né? O Ricardo Nunes, ele era vice do falecido Bruno Covas. Então, assim, na verdade, ele acaba herdando um secretariado, um governo que já vinha funcionando a partir das escolhas do Bruno Covas. Provavelmente agora ele vai dar uma cara para o seu governo, né, para o seu secretariado, e com isso ele também vai ter que discutir e negociar com a Câmara. Acho que a democracia ela pode ser imperfeita em vários aspectos, mas ela exige que se coloque o diálogo dentro das instituições para poder aprovar projetos. Então, assim, não acredito que ele tenha grandes dificuldades de construir uma base de apoio ao seu novo governo, à prefeitura, de maneira que ele vá tranquilamente prosseguir como prefeito de São Paulo. Eu não vejo uma grande dificuldade. Você tem aí PT, PSOL, partidos de centro-esquerda, de esquerda, e você tem partidos do centro, partidos já mais tradicionais, até do chamado centrão, que vão negociar. Política é isso, é diálogo. Ganhou a eleição ontem, hoje provavelmente ele já está em ligação, pensando na composição do seu secretariado e no diálogo com o Legislativo, que é a Câmara Municipal de São Paulo. Não acredito que haja algum obstáculo estrutural maior ao prefeito reeleito Ricardo Nunes. José Aníbal, sobre o novo diálogo entre o prefeito Ricardo Nunes, na sua próxima gestão, com a nova legislatura na Câmara Municipal, agora sem vereadores do PSDB. Eu acho que seja um bom diálogo, viu? Um diálogo com altivez, com transparência, né? Que a gente possa ter satisfação com a atividade da Câmara Municipal de São Paulo. Os desafios não são pequenos. São Paulo hoje tem metade da população com renda, com previsibilidade na vida, e outra metade, e olha que são 6 milhões de pessoas, sem renda, sem previsibilidade até do ponto de vista alimentar. São Paulo se concentrou bastante, é uma mega cidade, serviços bancários, feiras, convenções, eventos, tecnologia, etc. Mas você tem uma periferia que está muito desassistida, muito abandonada. E eu espero que os vereadores, como eles vêm da cidade inteira, eles possam colaborar intensamente para que esse orçamento do tamanho do Himalaia que a Prefeitura de São Paulo tem, possa ser muito bem usado para induzir, né, emprego, qualificação profissional, reurbanização de áreas da periferia, redução de viagens, né, as pessoas poderem morar mais próximos de onde trabalham, quando o trabalho existir, enfim. Agora, essa questão de reforma política, eu fui líder do primeiro, dois anos e meio, dois primeiros anos, 2 anos e meio do governo Fernando Henrique. O Sintra está aqui, sabe disso bastante, questão tributária. Nós tínhamos um elenco de reformas a fazer. Conseguimos fazer a patrimonial, quebra dos monopólios, um pouco administrativa, perdemos a previdenciária por um voto de um parlamentar do PSDB, por sinal, um sujeito economista, esclarecido, mas errou na hora de votar. E quando está em votação emenda constitucional, você não pode pedir ao presidente que reconsidere o teu voto. É definitivo. Mas, enfim, desde então a gente conseguiu avançar uma reforma trabalhista, conseguimos avançar uma reforma previdenciária, agora estamos com uma reforma tributária, vai falar de reforma política no parlamento brasileiro. Aqueles que estão lá, eles se reelegeram porque estavam lá. Virou uma situação que não tem vínculo algum com o desempenho, a qualidade do desempenho dele. O eleitor não tem ali um voto distrital, um voto através do qual ele identifique melhor quem são as pessoas em que ele está votando e que ele possa cobrar na eleição seguinte. Aqui o cidadão faz giro de acordo com emendas. Isso é uma situação muito negativa do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do arejamento da vida pública no Brasil,
e dessa incorporação sobre a qual todos falamos aqui, dessas mudanças, dessas novas sensibilidades da população, dos jovens e dessa população que está muito desassistida. Doutor Ribas, qual é a reforma necessária, né? Como destacou aqui o senador José Aníbal, muitas das vezes o parlamentar é reeleito simplesmente porque está lá, porque ele é conhecido, o seu nome é falado na mídia, enfim, não de fato pelo seu desempenho, né? Como modificar essa situação para o eleitor entender exatamente quem é quem ali naquele tabuleiro, naquele xadrez, e trabalhar no voto para um parlamento mais eficiente, mais que vai olhar mais para os problemas da cidade? O Brasil, politicamente, precisa de duas grandes mudanças. Uma econômica, que é a adoção do imposto único do Marco Cívico, e outra é o voto distrital, puro, soberano, porque aí existe uma reciprocidade, né? O voto e o serviço. Hoje, o eleitor não tem mecanismos de cobrar resultado do seu candidato. Então, é só o voto distrital soberano que vai conseguir isso. Nós temos voto distrital na Inglaterra, nós temos voto distrital nos Estados Unidos. O representante não representa ninguém. Por quê? Porque o voto ele passa por uma urna eletrônica e não é nem passível de uma verificação. Vamos partir do princípio que o mecanismo eleitoral seja escorreito. Perfeito, mas eu, como cidadão, eu tenho direito à publicidade do ato, isso é constitucional. Quer dizer, outra coisa que é necessário fazer é que seja criminalizada a inobservância da norma constitucional, porque as autoridades são as primeiras a não observar a Constituição. Nem o Supremo Tribunal Federal respeita a Constituição Federal. Você vê no Brasil, aqui nos municípios, o confisco tributário, que é inconstitucional, tem indústria de multas, ciclovias aqui em São Paulo sem bikes, né? Insegurança, a Guarda Civil Municipal tem 6 mil homens de efetivo, e só de escolas municipais tem mais de 5 mil. Quer dizer, você não tem um guarda municipal para ficar em cada escola, que seria necessário, fundamental. Você tem 123 parques tomados pelo crime organizado, onde se trafica e guarda drogas. Então, nós temos problemas de saúde, segurança, problemas institucionais e, para exigir o cumprimento da Constituição, que boa ou ruim tem que ser cumprida, nós temos que ter um mecanismo. E nós não temos esse mecanismo. A Constituição é optativa. Então, vou voltar ao assunto básico. Voto distrital e imposto único. Marco Sintra, o primeiro turno foi há 3 semanas, né, quando escolhemos os vereadores, né? Será que se a gente sair agora às ruas perguntando para as pessoas em quem elas votaram para vereador, será que elas ainda lembram? Não, provavelmente para vereador não. Por isso é que eu acho que, como foi domingo, pode ser que lembre, mas, olha, se perguntar a eleição há um mês atrás, acho que ninguém se lembra, nem para deputado, nem para vereador, nem para deputado estadual ou federal. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o Zé Aníbal mencionou aquela fase de grandes reformas que tivemos no Brasil, né? Importantíssimas. E não só foram feitas reformas no governo, do qual ele, inclusive, estava no Senado, e eu estava na Câmara dos Deputados, acompanhei, mas ela extrapolou, inclusive, para o governo seguinte. O impacto dela foi tão marcante que o outro presidente da República, que sucedeu o Fernando Henrique, o Lula, acabou seguindo aquela mesma linha e teve uma primeira gestão até razoavelmente eficiente. Agora, veja, a política daquele tempo, Mauro, mudou completamente. Quando o Zé Aníbal foi senador, o diálogo era diálogo. Hoje não é diálogo, hoje é compra de voto através de emendas. As emendas que os parlamentares hoje usufruem, no nosso tempo, quando estivemos lá, eram mínimas, eram pequenas. Hoje elas absorvem 30% do orçamento discricionário. Quer dizer, que país pode funcionar
Explica o Quando o voto... discricionário. Hein? Explica o Explica. discricionário para o público. Só fala É, orçamento de investimento. É para eles saberem. do que Em cima do sobra para orçamento se tem poder para investir. gastar. Então, vejam, hoje, diálogo no Legislativo, aí a pergunta, será que o Ricardo Nunes vai conseguir, como qualquer outro chefe de executivo consegue negociar com o seu legislativo, através desses instrumentos espúrios, instrumentos que, em realidade, eles estão violentando a democracia e transformando o legislativo num órgão subordinado aos interesses do executivo. Então, eu acho que o Ricardo Nunes não vai ter dificuldade nenhuma, os instrumentos continuam existindo, e, de volta, se não voltarmos àquele espírito reformista que tivemos há 20 anos atrás, infelizmente, e não voltou depois daquele momento, o Brasil vai continuar tendo esses problemas que estamos tendo: representatividade, corrupção, serviços ineficientes, falta de representatividade e contato entre o eleitor e o seu representante, enfim. O Ribas está certo, temos que fazer uma reforma. Eu sou economista, venho defendendo a reforma tributária intensamente há muitos anos, inclusive esse projeto do imposto único que você defende. Agora, o que pode mudar o Brasil, para mim, hoje, é uma reforma política. As nossas instituições políticas e eleitorais é que acabam sendo um caldo de cultura através do qual todos esses defeitos estão surgindo. Posso? Perfeito. Eu queria observar o seguinte, que de todos os milhares de municípios do Brasil, todos os prefeitos têm maioria. É um milagre político no Brasil. Se ele não tiver, Eu cara. quero fazer uma observação, se me permite, Se não Mauro. tiver, cai. A fala do Marcos e do Zé Aníbal, de certa maneira, elas coincidem por uma questão muito simples. A política, embora você possa estar em espaços ideológicos diferentes, existe a possibilidade de um diálogo, né? Nós tivemos um governo, Fernando Henrique, né, que teve o Plano Real ainda no governo Itamar e as reformas. Agora, olha só, discutir reforma política, eu concordo com os três, ela é essencial. Agora, eu reformei essa estante aqui atrás e deu um baita de um transtorno aqui em casa, na minha biblioteca. Imagina fazer a reforma política com tudo morando dentro de casa e tendo que reformar um sistema que está facilitando a sua vida. Então, eu acho que é bacana. Quando o Marcos traz a ideia da reforma, eu acho que a reforma política é a reforma mãe de todas elas, mas tem que mexer com uma cultura política arraigada nesta sociedade que é difícil de lidar. Então, agora, quando o Marcos coloca o distanciamento do político, do partido político, eu acho que ele está, na verdade, corroborando o que eu falei na primeira resposta, que é justamente duas dimensões. Uma delas é algo geral, que é sintomático não apenas do Brasil, um outro que é algo muito particular aqui da cidade de São Paulo com relação à abstenção. Mas olha que maravilha, um programa em que você pode ter pessoas discutindo e pensando a política com o P maiúsculo. A política que norteia o país, a política que pode ser de um lado ou de outro ideologicamente, mas que pensa o país. Aí o Zé Aníbal pediu uma parte aí, eu já paro de falar para não atrapalhar. É porque eu fico empolgado quando eu vendo pessoas com vontade de discutir política. Não, é só para um registro rápido, Paulo. Sim. No final do mês de janeiro de 95, Fernando Henrique tinha assumido no dia 1º de janeiro. Ele chamou os 6 governadores do PSDB, os líderes da Câmara e do Senado, e eu estava lá, para conversar sobre o pacote de reformas que ele ia enviar. Ele falou da previdenciária, da quebra dos monopólios, da patrimonial, da previdenciária, da administrativa. E lá pelas tantas, quando ele terminou de falar, o Fernando Henrique perguntou: e a mãe de todas as reformas, a reforma política? E o fundamento de toda essa reforma econômica, a reforma tributária? Ele colocou as duas. O Fernando disse: olha, há divergências ainda dentro do governo, mas nós vamos evoluir para isso, certamente e tal. O Mário até brincou e disse: olha, se você encaminhar as duas, eu tenho certeza que nós 6 governadores aqui, Rio, São Paulo, Minas, Sergipe, Ceará e
Pará, a gente vem para cá e acampa no plenário, aqui no plenário não, na área externa, e fica aqui fazendo lobby para votar as reformas. Mas essa ideia que você mencionou, foi o Rodrigo ou o Marco Sintra, ou o próprio Ribas falou, a reforma política é, de certa forma, a mãe de todas as reformas. Né? A reforma tributária é fundamental para você fazer devagar sobre o que é importante, o que é possível e o que é capaz de dar resultados melhores para a economia brasileira. São duas Próximo reformas difíceis de passar. Próximo tema aqui no programa Gente que Fala, para análise de todos, o MDB e o PSD foram os principais vencedores aqui nessas eleições municipais de 2024. Vejam só, juntos os dois partidos vão controlar 38% do caixa das prefeituras brasileiras a partir do ano que vem. O MDB comandará 254 bilhões de reais dos orçamentos municipais e o PSD trabalhará com 234 bilhões de reais. Além de São Paulo, o MDB também venceu em Porto Alegre, Belém, Boa Vista e Macapá. Isso explica o seguinte: o PSD ganhou o maior número de prefeituras, mas o MDB terá o maior orçamento nas mãos porque venceu em capitais como São Paulo, como Porto Alegre, Belém, Boa Vista e Macapá, ou seja, cidades muito populosas e que têm bastante arrecadação. Números com o Marco Sintra para a gente analisar. Que ferramentas a sociedade tem, Marco Sintra, de controle social, né, desse dinheiro que as prefeituras terão e cujos partidos, aí, com seus prefeitos, terão esse controle, né? Uma vitória eleitoral, ela cria instrumentos de ação política, ação administrativa, de duas maneiras, né? A primeira delas é o volume de recursos que essa jurisdição política concede ao prefeito eleito. E aí nós vemos mais ou menos empatados. O MDB e o PSD com aproximadamente 250 bilhões de reais. Mas essa é apenas uma dimensão. Precisa haver outra dimensão da população que cada partido, ou cada prefeito, ou cada somatório de prefeituras vão comandar. E aí o equilíbrio, o desequilíbrio surge. O MDB, por exemplo, acabou assumindo, não só do ponto de vista orçamentário, que, como disse o Rodrigo Prando, São Paulo desequilibra completamente esse valor, mas também do ponto de vista populacional, o MDB acabou assumindo uma força política muito grande, do ponto de vista de eleitores envolvidos. Agora, o que mais me chamou a atenção não é nada disso. É o absoluto fracasso do PT. Porque, veja, numa eleição municipal, é onde o povo, da forma mais legítima e espontânea, mostra o que ele pensa do seu governante. E houve uma rejeição brutal ao PT, que não só tem vários governadores espalhados por todos os estados, como tem a presidência da República, o executivo da União nas mãos. E o fracasso foi esse. Olhem só, Minas Gerais, 853 municípios, PT, 34. Em alguns estados, por exemplo, Goiás, 246 municípios, PT fez 3. São Paulo, 645 municípios, PT fez 4 prefeituras. Ou seja, o que esta eleição mostrou, e aí é que eu continuo achando que o envolvimento da sociedade ele continua sendo ativo na política. Você não está afastada da política. Circunstancialmente, ela deixa de atender aquilo que se espera, mas ela está muito, muito atenta ao que está se passando no Brasil. A crise brasileira hoje, o povo, através do seu voto nos prefeitos, mostrou que não está sendo bem encaminhada por esse governo. Então, eu acho que nós vamos ter uma modificação muito grande. E essas eleições foram um retrato daquilo que o povo, de fato,
acha que os seus administradores estão fazendo. Porque numa eleição geral, numa eleição para presidente da República, aí tem aqueles aspectos, tem mais televisão e tem simpatia pessoal por um ou por outro. Muitas vezes o envolvimento extrapola a questão da avaliação que o povo faz do seu governante. Mas este resultado nas prefeituras, onde o PT fez 250 prefeituras em mais de 5.500, mostra que o Brasil mudou muito a avaliação que está fazendo da sua gestão. E aí, eu acho que o plano pode pintar e bordar em cima disso aí. As próximas eleições nós vamos ter fatos muito diferentes e muito, digamos, até marcantes para a economia e para a política brasileira. Brando, essa queda do PT, ela tem a ver com a perda de conexão do petismo com o seu eleitor, ou tem a ver com o cansaço, com a polarização? Porque a gente tem que olhar a outra ponta da polarização também, porque o resultado dessa eleição mostra que a extrema-direita também está sendo rejeitada. A gente tem aí um caminho para o centro pragmático, centro democrático, seja um pouco mais à esquerda também, né? Mais o centro-direita, mas também esse ponto precisa ser destacado. A gente está com um Claro. equilíbrio agora do que nós tínhamos até aqui, né? Eu estava tentando procurar os dados aqui de 2020, que também não foi uma coisa estrondosa para o PT. Também já foi muito ruim em 2020 o número de prefeituras. E depois, em 2022, o Lula foi eleito. É claro que esse ecossistema político, ele se realimenta e tem toda uma discussão. Mas eu acho que o Marco Sintra traz uma questão fundamental que não é só do PT, mas eu diria que centro-esquerda, esquerda, ou se quiserem chamar de campo progressista, tanto faz, eu acho que, de fato, Mauro, perdeu a possibilidade de um diálogo e uma conexão com setores da sociedade. Quer que eu te dê um exemplo? Tá? Todos aqui sabem, os partidos políticos têm fundações. A fundação do PT é a Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa em 2016 sobre os novos valores da periferia de São Paulo. E lá a Perseu Abramo descobriu, né, que muitas vezes, olha que interessante, se você fosse questionar para quem trabalha no mercado, na padaria, na farmácia, na periferia de São Paulo, e você perguntasse, o seu empregador, o seu patrão, você sente com ele uma disputa, uma contradição de classes sociais, querendo trazer o marxismo? Não, não sinto nada disso. O meu patrão e eu estamos no mesmo barco. O inimigo aqui é o Estado, que cobra muito e entrega pouco. Então, você veja que quem mais captou esse espírito foi, por exemplo, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal fez um diálogo no primeiro turno falando para o motorista de Uber, para o entregador de aplicativo. Aquela sociedade que o PT e o Lula cresceram, porque aí foi falado do PT, é uma sociedade diferente. O PT se inicia com o sindicalismo no ABC, que o Lula era uma liderança. Portanto, você tinha um proletário que estava na fábrica, né, um operariado que hoje já não se apresenta. Você tinha as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Hoje o voto evangélico tem um papel cada vez mais importante. E você tinha os movimentos sociais que, inclusive, também o PT se perdeu no identitarismo. A esquerda fica discutindo linguagem neutra e não chega numa discussão concreta da vida do trabalhador que está na periferia. Então, o que o Marco Sintra está colocando é fato. O PT pode ter sérios problemas, e eu acho que terá, nas próximas eleições em 2026, daqui a 2 anos, porque não está conseguindo reconfigurar a sua agenda e dialogar com a população. Do outro lado, o extremismo também perdeu, né? Bolsonaro saiu menor aqui em São Paulo do que Tarcísio. Bolsonaro deu um apoio titubeante, um apoio bastante simplório para o candidato que, na verdade, em termos valorativos e de aproximação ideológica, o Bolsonaro gostaria muito mais de ter o Pablo Marçal como candidato dele. Mas pelos acordos políticos, ele foi com o Ricardo Nunes. Mas quem abraçou o Ricardo Nunes foi o governador Tarcísio, não foi Bolsonaro. Tanto que o Ricardo Nunes falou ontem, está aqui o grande líder, já dando o recado. Ele citou en passant Bolsonaro por conta do vice-prefeito eleito, mas citou inúmeras vezes o Tarcísio. Eu acho que, se a gente for pensar, é uma eleição em que o Brasil foi moderado, o Brasil foi de maneira pragmática para o centro, e aí
você pode discutir se é para o centro ou para o centrão, mas a questão é que a polarização parece que arrefeceu e as pessoas são aquilo que sempre foram. O Brasil nunca foi um país progressista. O Brasil sempre foi um país com características conservadoras. E problema nenhum dialogar com os conservadores, com os liberais. Te passo a palavra num segundo. Problema, eu acho que essas forças políticas merecem estar presentes no diálogo. O que a gente tem mais dificuldade é dialogar com o extremismo, seja a extrema-direita e a extrema-esquerda, que atacam a democracia e as instituições. Aí é mais complicado o diálogo, mas dialogar com conservadores, com liberais conservadores, com socialistas democráticos, eu acho que é possível, dada a diversidade política e o amadurecimento que a gente tem no Brasil. Senador Zé Aníbal, para a gente voltar um pouco aqui para os números, os caixas aí das prefeituras, esses números todos nas mãos do MDB e do PSD, que são os partidos principais aí, os principais vencedores. Quero me socorrer da sua formação também, economista, Zé Aníbal. Bom, essa questão do caixa da prefeitura, um pouco isso que o Sintra falou, não é? Sim. Eu acho que as prefeituras no Brasil, em geral, têm bons recursos. Existe muito má gestão de recursos nas prefeituras, né? As prefeituras que são mais zelosas, que focam melhor os seus investimentos, etc., os resultados aparecem. Cidades pequenas, médias, grandes, né? Você tem o caso de Recife, esse jovem prefeito de Recife que foi reeleito com mais de 70% dos votos no primeiro turno. Não é propriamente uma prefeitura que tenha recursos abundantes, mas ele tem sabido administrar bem esses recursos e qualificar aquilo que ele faz no interesse da população, que a população reconhece. Eu acho que o que destaca muito é São Paulo, né? Como já foi dito aqui, o orçamento de São Paulo, da cidade de São Paulo hoje, é maior que o de Minas, ou é igual, o de Minas é o do Rio de Janeiro, dos estados. Isso é menor que o da União e do governo estadual. Eu queria observar um pouco sobre essa questão da polarização que o Ribas falou. Não foi só o PT que perdeu, foi o Bolsonaro que perdeu. Isso é importante para qualquer análise que a gente possa fazer. O Bolsonaro perdeu, estava olhando aqui, as disputas de segundo turno, em Fortaleza, Florianópolis, Manaus, Belo Horizonte e Porto Velho. Agora, a disputa em Fortaleza é emblemática, que ali foi na veia, Lula e Bolsonaro, né? E o PT ganhou, acho que por uma centena de votos, numa cidade do tamanho de Fortaleza. Quer dizer, ali foi um embate grande. Agora, no Sudeste e no Sul, o MDB e o PSD tiveram vitórias importantíssimas. Olha, Rio Grande do Sul ganhou o MDB, Santa Catarina, PSD, Paraná, PSD, São Paulo, MDB, Rio de Janeiro, PSD, Sul-Sudeste, acho que só não tiveram o Espírito Santo. Isso diz alguma coisa, porque são os estados mais desenvolvidos, né? Não quero estabelecer nenhuma clivagem nesse ponto de vista, mas, sem dúvida nenhuma, são os estados mais desenvolvidos, onde há mais debates, onde há mais. Nos outros há menos, mas aqui as pessoas têm mais interesses a defender, não é? As pessoas têm mais condições e, como consequência, têm mais interesses e, portanto, são mais atentas a esse jogo da política. E, no entanto, eles tiveram uma vitória espetacular. Agora, o PL e o PT perderam por igual. Vamos passar aqui para o próximo tema. Eu vou aqui me socorrer do Dr. Ribas para a gente falar sobre esse assunto aqui, é o último da nossa pauta, e na sequência a gente vai também de forma breve para as perguntas da nossa audiência. Tem um desafio aí pela frente da Prefeitura de São Paulo, né, Dr. Ribas, que é melhorar o programa de poda das árvores na cidade para minimizar os problemas do corte no fornecimento de energia elétrica, né? A gente está vivenciando tudo isso ainda, moradores, comerciantes, enfim, todo mundo temendo por novos apagões, semelhantes àquele que aconteceu aí por conta do temporal no dia 11 de outubro e que derrubou as árvores sobre os cabos da Enel, intensificou o debate sobre a responsabilidade da prefeitura e da concessionária, enfim. O que o prefeito tem pela frente aí para definitivamente colocar ordem nessa história, doutor Ribas? Nos últimos 35 anos,
eu fiz dezenas de requerimentos ao Ministério Público de São Paulo para que compungisse a administração da cidade a promover a poda e abate preventivo e tratamento das árvores da cidade. O Ministério Público arquivou todas as representações, inclusive as que eu fiz em nome da Associação de Usuários de Serviços Públicos, que eu ajudei a fundar há 40 anos, né? E que é até precursora dos órgãos de fiscalização oficiais. Então, tem que ser feito, é muito simples, tem que trabalhar e investir, custa dinheiro. Você tem que promover a poda, o tratamento das pragas e o abate preventivo todo o tempo do governo. Por quê? Porque uma árvore numa calçada é diferente de uma árvore na floresta, que toda a floresta resiste às intempéries. Agora, uma árvore isolada, se não for podada e se não estiver saudável, ela vai cair em cima das pessoas, vai destruir patrimônio, enfim. Dezenas de pessoas já morreram em razão dessa negligência de todos os prefeitos nos últimos 35 anos. E da negativa do Ministério Público em atuar nisso. Houve crime. Negligência é crime. Inclusive, provocou morte de pessoas. E o Ministério Público de São Paulo nunca se posicionou. E teve a ousadia de arquivar todos os procedimentos. Então, aí é o seguinte, a poda, tratamento e abate preventivo permanente. É como se fosse um navio. O navio sem a manutenção permanente afunda. Vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir. Só fazer Fala, uma Rodrigo. pergunta, Mauro. Doutor Ribas, o senhor sabe dizer mais ou menos quanto custaria para a prefeitura essa manutenção e essa poda? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu fui aqui, para a gente aterrar a fiação em São Paulo, seriam 200 bilhões de reais. A prefeitura conta com um orçamento de 111 bilhões. Ou seja, se tiver todo o orçamento da prefeitura por 2 anos parando a cidade, não consegue aterrar. E a poda, você tem uma noção de quanto custaria? É uma curiosidade minha, por favor. Desculpa, Mauro, perdão. Tranquilo, Bom, vamos lá. a poda é como a reforma agrária. Ela exigiria recursos inexistentes. Então, o que o prefeito tem que fazer é se unir com a população e cada bairro, cada quarteirão cuida das suas árvores. Caberia à prefeitura orientar a poda das árvores e atender quando uma árvore está oferecendo risco, ir lá e cuidar do problema. Então, veja, a prefeitura não tem orçamento para tratar e podar os arvoredos de São Paulo. Não tem. Ela precisa de se unir à população. Todavia, a lei ambiental proíbe a poda de parte do cidadão. Tem gente que está com a árvore caindo em frente à sua casa e não pode fazer nada, porque senão vai preso. Então, nós temos que minimizar esse radicalismo ambiental e a população trabalhar junto com o prefeito na manutenção das árvores. Mauro, deixa eu fazer um comentário sobre isso, se você me permite também, e diz respeito à questão de financiamento. Veja, esse problema eu vivi, de certa forma, quando estava na secretaria aqui em São Paulo. Você colocar todo o cabeamento subterrâneo é uma coisa que institucionalmente exige um pouquinho de criatividade da prefeitura. Coloca os concessionários, coloca as pessoas interessadas em cabeamento de internet de alta velocidade, coloca uma espécie de um PPP conjunto e é absolutamente viável. As dificuldades são institucionais, porque um diz que é minha competência, o outro não pode, não tem, não sei o quê. Agora, dinheiro existe, interesse existe, o benefício é muito maior ao custo e eu não vejo nenhuma dificuldade em enterrar esse cabeamento. Até porque teria que ser feito mais na zona central de São Paulo. Não faz muito sentido nas regiões mais periféricas que não tem assim, um uso tão intensivo. Então, só para dizer, dinheiro é um problema, mas eu acho que é o menor deles.
é o mais fácil de ser solucionado. Gente, eu tenho tempo aqui para uma pergunta da audiência. O Jaime está sempre com a gente participando e eu quero prestigiá-lo aqui. Valeu, Jaime, aqui pela presença. Aníbal, a pergunta dele para você é a seguinte: eu tenho poucos segundos para sua resposta, bem rápido, bem objetivo. Em que medida o ponto facultativo de hoje, o Jaime está lembrando bem, hoje é o dia do funcionalismo público, né? Então, em que medida o ponto facultativo de hoje pode ter contribuído para o aumento no número de abstenções na eleição ontem? Pode ter contribuído de alguma forma, o pessoal emendar, mas eu acho que não alterou em nada o resultado. Seria o quê? 1% a menos, 2% a menos nas abstenções. Rodrigo, tem alguns segundos aqui também. O Jaime também te pergunta, o movimento suprapartidário que uniu a esquerda moderada e o centro nas eleições parlamentares na França pode se expandir para outros países? Bem breve, Rodrigo. Se houver criatividade política, força de vontade, pode. É o que o Marco Sintra está falando. A questão é institucional e falta inteligência e engenharia. E, inclusive, falta inteligência e engenharia na política. É possível, sim. Poucos segundos também, Marco Sintra. Marco Sintra, a mesma pergunta, a pergunta aqui também é do Jaime. Ele quer saber se o imposto único, né, sempre que você propôs aí, que é a sua plataforma, ainda é viável. Olha, não só é viável, como é inevitável. Eu não tenho dúvida de que mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor intensidade, esse experimento vai acontecer, porque é um imposto digital, é um imposto moderno, e que pode substituir esses mais antigos, enfim, que foram criados em meados do século passado, numa economia industrial. Hoje a nossa economia é digital, diferente. Eu vejo a tendência indo nessa direção, sem dúvida alguma. Não sei quando. Não sei se eu vou assistir isso, mas o que vai acontecer vai. Gente, ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Infelizmente, o nosso tempo esgotado, a nossa conversa aqui, o nosso debate muito importante, mereceria muito mais tempo, mas a gente chegou aqui já no final. Quero agradecer a presença de todos, José Aníbal, economista, ex-senador, ex-deputado federal sempre, o doutor Antônio José Ribas Paiva, advogado, presidente do Nacional Clube, Rodrigo Prando, cientista político, professor de Política e Sociologia da Universidade Mackenzie, e o Marco Sintra, economista, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O programa Gente que Fala no ar há 23 anos, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as reapresentações. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. Mais tarde, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.